escolhi um livro chamado Mulheres que Correm com os Lobos, da escritora Clarissa Pinkola Estés. É um livro que reforça o direito das mulheres serem o que quiserem e que fala essencialmente do feminino, mas também fala de homens e deveria inclusive ser lido por mulheres e por homens. A criatividade é um mutante. No momento ela assume uma forma, no instante seguinte uma outra. Ela é como um espírito deslumbrante que aparece para todas nós, sendo, porém, difícil de descrever, já que não existe acordo a respeito do que as pessoas vislumbram no seu clarão cintilante. Será que o emprego de pigmentos e telas, ou de lascas de tinta e papel de parede, é uma comprovação da sua existência? E o que dizer da pena e do papel, de bordas floridas no caminho do jardim? Tocar com amor as folhas de uma planta, reduzir a importância de certas preocupações, dar nós no tear, descobrir a própria voz, amar alguém profundamente, segurar o corpo morno de um recém-nascido, criar um filho até a idade adulta, ajudar a reerguer uma nação derrotada. Tudo isso pertence à vida criativa. Todos esses atos provêm da mulher selvagem, que não para de correr para dentro das nossas vidas. Alguns dizem que a vida criativa está nas ideias, outro que ela está na ação. Na maioria dos casos, ela parece estar num ser simples. Não se trata do virtuosismo, embora não haja nada de errado com ele. Trata-se de amor por algo, de sentir tanto amor por algo, seja uma pessoa, uma palavra, uma imagem, uma ideia, pelo país ou pela humanidade, que tudo que pode ser feito com o excesso é criar. Não é uma questão de querer, não é um ato isolado de vontade. Simplesmente é o que se precisa fazer. A força criadora escorre pelos canais que existem em nós. Nós nos tornamos seus afluentes e a sua bacia. Somos suas piscinas naturais, suas represas, seus córregos e santuários. A força criadora selvagem escorre para todos os leitos de que dispomos, aqueles com que nascemos, bem como aqueles que escavamos com as nossas próprias mãos. Não temos de enchê-los, basta que os formemos. Uma vez que esse imenso rio subterrâneo tenha encontrado seus estuários e afluentes, nossa vida criadora tem cheias e vazantes, sobe e desce, como as estações, exatamente como um rio natural. Esses ciclos propiciam que as coisas sejam criadas, alimentadas, que recuem e definhem tudo a seu próprio tempo e repetidas vezes. A criatividade não é um movimento solitário, e nisso reside o seu poder. O que quer que seja tocado por ela, e quem quer que a ouça, que a veja, que a sinta, que a conheça, serão alimentados. É por isso que a observação da ideia, da imagem, da palavra criadora de outra pessoa nos preenche e nos inspira para o nosso próprio trabalho criativo. Um único ato de criação tem o potencial de alimentar um continente. Um ato de criação pode fazer com que uma corrente abra caminhos pedra adentro. Por esse motivo, a capacidade criadora da mulher é o seu trunfo mais valioso, pois ela é generosa com o mundo externo e nutre a mulher internamente em vários sentidos: psíquico, espiritual, mental, emocional, econômico. A natureza selvagem derrama-se em possibilidades ilimitadas, atua como um canal de vida, revigora, mitiga a sede, sacia a nossa fome pela vida profunda e selvagem. Enquanto criamos, esse ser misterioso está nos criando em troca,
está nos enchendo de amor. Somos atraídas como os animais são atraídos pelo sol e pela água. Ficamos tão vivas que retribuímos distribuindo vida. Produzimos rebentos, florescemos, nos dividimos, nos multiplicamos, impregnamos, incubamos, comunicamos e transmitimos. É óbvio que a criatividade emana de algo que surge, cresce, toma impulso, se avoluma e se derrama para dentro de nós, em vez de ser algo que simplesmente fica parado em algum ponto, à espera de que possamos, não importa depois de quantos rodeios, encontrar algum meio de chegar até ele. Nesse sentido, jamais podemos perder a nossa criatividade. Ela está sempre ali, preenchendo-nos ou entrando em colisão com qualquer obstáculo que seja colocado no seu caminho. Se ela não descobrir nenhuma abertura até nós, ela recua, acumula energia e investe novamente até conseguir abrir passagem. Os únicos meios para podermos evitar sua insistente energia consiste em construir continuamente obstáculos contra ela ou permitir que ela seja envenenada pela negligência e pelo negativismo destrutivo. Se ansiamos pela energia criadora, se temos problemas para alcançar os aspectos férteis, imaginativos, formadores de ideias, se temos dificuldade para nos concentrar no nosso sonho pessoal, para agir de acordo com ele ou para garantir sua execução, então alguma coisa deu errado, no ponto de união das águas das cabeceiras e dos afluentes de um rio. Ou pode ser que as águas criadoras estejam correndo por um meio poluente, no qual as formas de vida da imaginação são eliminadas antes que possam atingir a maturidade. Com enorme frequência, quando uma mulher se vê despojada da sua vida criativa, todas essas circunstâncias estão no cerne da questão. Já que a mulher selvagem é um rio por baixo do rio, como a autora insiste em dizer, quando ela corre dentro de nós, nós corremos. Se a abertura dela até nós for bloqueada, nós ficamos bloqueadas. Se sua corrente estiver envenenada pelos nossos próprios complexos negativos internos ou pelas pessoas que nos cercam, os delicados processos que forjam as nossas ideias começam a ficar poluídos. Passamos então a ser como um rio que morre. Isso não é uma coisa ínfima a ser ignorada. A perda do nítido fluxo criador constitui uma crise psicológica e espiritual. Quando o rio está poluído, tudo começa a definhar, porque tudo depende de tudo mais. Num rio de verdade, os juncos às suas margens ficam marrons por falta de oxigênio. O pólen não consegue encontrar nada que tenha vibração suficiente para ser fecundado. Os peixes não saltam, as aves não mergulham e os lobos e outros animais que vêm se renovar no rio seguem adiante ou morrem por beber água envenenada ou por comer presas que se alimentaram das plantas que morrem à beira d'água. Quando a criatividade da mulher fica estagnada de uma forma ou de outra, o resultado é sempre o mesmo. Uma fome desesperada pelo novo, um enfraquecimento da fecundidade, uma falta de espaço para as formas menores de vida se localizarem nas formas maiores de vida. Uma impossibilidade de que uma ideia fertilize, nenhuma ninhada, nenhuma vida nova acontece. Nessas circunstâncias, nos sentimos doentes. Vagueamos sem destino, fingimos poder sobreviver sem a exuberância da vida criativa, mas não podemos e nem devemos. Para trazer de volta a vida criativa, as águas têm que ficar claras e límpidas novamente.
Precisamos entrar na lama, purificá-la dos elementos contaminadores, reabrir passagens, proteger a corrente de danos futuros. O efeito mais comum da poluição na vida criativa da mulher é a perda da sua vitalidade. Isso prejudica a capacidade da mulher de criar ou agir no mundo lá fora. Embora existam épocas nos ciclos da vida criativa saudável da mulher, nos quais o rio da criatividade desaparece no subsolo temporariamente, algo está se desenvolvendo do mesmo jeito. Nessas ocasiões, estamos em incubação. A sensação é muito diferente de uma crise espiritual. Num ciclo natural existe inquietação, impaciência, mas não ocorre jamais uma sensação de que a alma selvagem esteja morrendo. Podemos saber a diferença através da avaliação da nossa expectativa. Mesmo quando a nossa energia criativa está envolvida num longo processo de incubação, nós ainda ansiamos pelo resultado. Sentimos os estalos e ondulações dessa nova vida que gira e zumbi dentro de nós. No entanto, quando a vida criativa morre porque não estivemos cuidando da saúde do rio, a situação é inteiramente outra. Nos sentimos exatamente como o rio que morre. Sentimos a perda da energia, nos sentimos cansadas. Não há nada rastejando, incomodando, levantando folhas, refrescando, aquecendo. Nós nos tornamos turvas, lentas de um modo negativo, envenenadas pela contaminação ou por um refluxo e estagnação de todas as nossas riquezas. Tudo dá a impressão de estar poluído, impuro e envenenado. Como pode a vida criativa da mulher ser poluída? Esse enlameamento da vida criativa invade todas as 5 fases da criação. A inspiração, a concentração, a organização, a implementação e a manutenção. As mulheres que perderam uma ou mais dessas fases relatam que nem conseguem pensar em nada de novo, de útil, ou que desperte a sua empatia. Elas se veem facilmente perturbadas por casos de amor, pelo excesso de trabalho, pelo excesso de lazer, pela fadiga ou pelo receio de fracassar. Por vezes, elas não conseguem dominar a mecânica da organização e seus projetos acabam espalhados por aí, em centenas de lugares, aos pedaços. E ela se sente necessariamente incompleta. Às vezes ela sofre agressões por parte daqueles que a cercam ou das vozes que lhe soam na cabeça. O que você faz não está bem certo, não é bom o suficiente, não é suficientemente isso ou aquilo, é pretensioso demais, ínfimo demais, insignificante demais, demora demais, é fácil ou difícil demais. A mulher precisa ter o cuidado de não permitir que o excesso de responsabilidade ou de respeitabilidade roube o tempo necessário para os seus êxtases, improvisos e repousos criativos. Ela deve simplesmente fincar o pé e dizer não, a metade do que ela acredita ser o seu dever. A arte não foi feita para ser criada somente em momentos roubados. Os lobos levam vidas imensamente criativas. Eles fazem dezenas de opções todos os dias, decidem de um modo ou de outro, avaliam distâncias, concentram-se na presa, calculam as suas chances, aproveitam oportunidades, reagem vigorosamente para realizar as suas metas. Suas capacidades de encontrar o que está oculto, de aglutinar intenções, de focalizar a atenção no resultado desejado
e de agir em seu próprio benefício para atingi-lo, são as exatas características necessárias para a realização criativa nos seres humanos. Para criar, é preciso que sejamos capazes de nos sensibilizar. A criatividade é a capacidade de ser sensível a tudo que nos cerca, a escolher em meio às centenas de possibilidades de pensamento, sentimento, ação e reação, e a reunir tudo isso numa mensagem, expressão ou reação inigualável que transmite ímpeto, paixão e determinação. Nesse sentido, a perda do nosso ambiente criativo significa que nos encontramos listadas a uma única opção, que fomos despojadas dos nossos sentimentos e pensamentos, ou que os reprimimos ou censuramos sem agir, sem falar, sem fazer, sem ser. Seja selvagem, é assim que se limpa o rio. O rio não começa já poluído, isso é nossa responsabilidade. O rio não fica seco, nós o represamos. Se quisermos lhe permitir sua liberdade, precisamos deixar que nossa vida ideativa se solte, corra livre, permitindo a vinda de qualquer coisa, a princípio sem censurar nada. Essa é a vida criativa. Comece, é assim que se limpa o rio poluído. Se você tiver medo, tiver receio de fracassar, comece já, fracasse se for preciso. Recupere-se, recomece. Se fracassar de novo, fracassou. E daí, comece novamente. Não é o fracasso que nos detém, mas é a relutância em recomeçar que nos faz estagnar. Se você estiver apavorada, qual é o problema? Se você estiver com medo de que algo vá dar um salto para mordê-la, então, pelo amor de Deus, resolva isso imediatamente. Deixe que seu medo surja e a morda, para que então você possa superá-lo e possa seguir adiante. Você irá superá-lo, porque o medo acaba passando. Proteja a sua vida criativa. Chame o problema pelo seu verdadeiro nome e trate de consertá-lo. Pratique sua atividade todos os dias. E então, não permita que nenhum homem, ou mulher, ou parceiro, ou amigo, religião, emprego ou voz resmungona venha forçá-la a passar fome. Se necessário, arreganhe os dentes. Essa é a mulher selvagem. Essa é a Clarissa Pinkola Estés e suas mulheres que correm com os lobos.